né? Todo mundo confirmando, inclusive o Thiago deu a informação agora há pouco nos donos da bola, do encaminhamento da contratação do Rony. E aí, agora de São Paulo, inclusive eu estava no ar agora no Jogo Aberto, e aí recebi a informação de que não, o Vasco jogou areia. Eu falei, meu Deus do céu, o que de fato aconteceu? Thiago Fernandes, buenas tardes, muchacho. Boa tarde, HG, boa tarde, pessoal de casa. Olha, HG, a verdade é a seguinte, o Atlético fez a proposta ao Palmeiras, 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por bônus, ou seja, pode chegar a 8 milhões de euros, dá 48 milhões de reais na cotação atual, e a verdade é que entre Atlético e Rony está bem avançado também. Então o Atlético tem a expectativa de anunciar o Rony nas próximas horas, no mais tardar nesta quinta-feira. A diretoria atleticana muito empolgada e animada com essa negociação envolvendo o Rony. Bom, o que eu tenho sobre o Vasco? O presidente do clube, o Pedrinho, disse a algumas pessoas do meio do futebol que ele não teria condições de pagar ao Palmeiras o valor pela transferência do Rony. Então, nesse momento, acho bem difícil que o jogador vá para São Januário, porque pelo menos essa foi a postura do Pedrinho conversando com algumas pessoas que militam no meio do futebol. O Vasco não está pagando nem as parcelas do João Vitor lá. O Atlético também não pagou do Davidson, não. Ai, o Eltinho já chegou dando na canela do Bruno. Mas é importante lembrar isso. Não, sim, mas é porque eu acho que o buraco lá no Vasco é bem mais embaixo, bem maior. Né? A dificuldade financeira lá acho que é bem maior. E convenhamos, Bruno, claro, o Valu destacava agora há pouco lá na rádio, o cara vai para onde oferecer mais dinheiro, onde o projeto for melhor e tal. Claro que o dinheiro pesa, mas eu acho que num momento como esse, o projeto de futebol também tem um peso extra. O projeto de futebol do Atlético, sinceramente, é muito melhor do que o projeto de futebol do Vasco. Quando você encara o time estruturado que o Atlético tem. O Atlético, ele tem as suas dificuldades em elenco? Tem, mas o elenco do Atlético é qualificado. Tem grandes peças, tem grandes nomes. O jogador que está lá em São Paulo, jogando pelo Palmeiras, sabe o que é o Atlético, sabe o que o Atlético representa, sabe o que o Atlético vai buscar ao longo da temporada, sabe os objetivos que tem, sabe o planejamento que o Atlético tem. Então tudo isso pesa na hora de uma escolha. E isso se pesou, e pesou bastante, na própria negociação do Rony no momento. O Fluminense bateu na porta, o Fluminense esteve muito perto de fechar com ele. Então, assim, a escolha foi do próprio atleta. Então, o atleta segurou a negociação com o Fluminense, para muitos deu até para trás, que já estava muito encaminhado e ele voltou atrás na situação para continuar uma negociação com o Atlético. Os sopros de Rony no Atlético já vem de longa data. Se eu não me engano, em dezembro o Thiago chegou a citar o nome do Rony aqui. Então já é algo que vem borbulhando há um bom tempo. Então tá aí, o Atlético tá fechado mesmo com esse jogador, que eu acho que vai ser muito importante para o Galo. Eu falei hoje, e eu acho que vale a pena a gente destacar isso aqui, do ganho físico, né? Da vinda do Rony, do ganho físico. Não estou falando só do ganho físico, não, mas eu estou destacando que o Atlético fisicamente ganha. Ganha em qualidade, os homens de frente, ganha em velocidade, ganha em força e com alternativas interessantes, né? Tendo o Júnior Santos, tendo o Rony e tendo também o Coelho. E aí, mais ganho físico com o Gabriel Menino, com o Natanael, ou seja, daqui a pouco, né, vem volante por aí e ainda tem a possibilidade do Caio Paulista. Eu acho o Rony tecnicamente subestimado. Ele é bom jogador. Eu também gosto. Ele é bom jogador, as pessoas pegam muito pesado. Eu acho que é um jogador que pode ser interessante, joga em mais de uma função, Sim. Joga pelos lados, joga também como centroavante. Então eu honestamente acho que o Rony é um jogador muito subestimado pelo que ele faz no Palmeiras. Para mim, ele será muito útil nessa vinda ao Atlético, mas muito útil mesmo. Gostaria de ouvir, que ficou a coisa do Rony rústico, né? O pessoal brinca e tal. Boa tarde para todos os amigos aqui, os nossos telespectadores. Quando a gente para e vai olhar o que o Júnior Santos já fez em termos de temporada, ele fez uma grande temporada. Quantas ótimas temporadas o Rony fez pelo Palmeiras ao longo dos anos, hein? A ponto do Abel Ferreira, exigente, chegar numa determinada entrevista e falar que amava o Rony, né? Por conta de tantas coisas que ele é capaz de fazer no campo. Acho que com o passar das temporadas, e aí é uma opinião minha, o que ele passou a fazer melhor é aquele segundo atacante ao lado de um atacante mais móvel também, que ele fique com liberdade para se locomover. Acho que jogando pelo lado direito ele também pode ajudar.
mas eu entendo até que, nesse sentido, um jogador com mais possibilidades do que o Júnior Santos. O Júnior Santos, eu penso que ele rende o melhor dele, e aí é muito melhor, jogando pelo corredor direito ali, sendo bem incisivo, combinando com o lateral direito, no caso, o Natanael. E o Rony é um jogador, repito, né? Várias temporadas, muito campeãs. Acho que o aspecto, além do campo, que é positivo, que é jogador que experimentou da fonte de ser vencedor. E esses caras dificilmente voltam atrás, né? Especialmente por ter passado pelo Palmeiras, então é um cara com esse perfil que está chegando ao Atlético. O Valu falou sobre as boas temporadas do Rony, eu vim aqui pegar os números dele. Acho que talvez a única temporada que ele não tenha ido tão bem foi a passada. Na passada ele tinha 16 participações em gol com 63 partidas. E antes disso, em todas, ele participou de 15 ou mais gols e algumas até com menos partidas. Por exemplo, 2021, ele faz 48 partidas pelo Palmeiras com 15 participações em gol. E nos outros anos, ele sempre participa de mais de 20 gols. 2020 foram 21 participações, em 2022, 29 participações, em 2023 foram 21 participações. Então, assim, é um cara que sempre participou muito de gols, defendendo as cores do Palmeiras. E participações são assistências ou gols. Não inclui o que o Elton fala, que é aquele passe que antecede a assistência, por exemplo. Ô Thiago, e você leu aí o Palmeiras, né? E ele foi importante para o Atlético Paranaense. Você pegar os números dele eu só peguei no Palmeiras. Você pegar os números dele no Atlético Paranaense, então ele vem de uma sequência. O que aconteceu no Palmeiras para ele ser encostado, entre aspas, né? Teve 7 minutos no jogo contra o Água Santa, são os únicos minutos dele na atual temporada. A gente só vai entender se ele quiser falar quando ele for apresentado aqui no Atlético. Rolou uma quizumba muito clara. Com certeza. Rolou uma quizumba com o Dudu, rolou uma quizumba com ele. Qual outro jogador, hein? Tem um terceiro que eu não tô me lembrando bem. Só caras que encerraram ciclos pra mim, porque eu entendo que jogador encerra ciclo no também clube, tá? Tem gente que fala, mas como é que é assim? Não tava jogando lá, vai jogar aqui? Claro que não. Se não serviu pro Palmeiras, vai servir pro Cruzeiro? O caso do Dudu? Vai servir pro Atlético? Vai servir pra caramba. O cara é como se fosse uma planta ali que já estivesse perdendo a vida e de repente voltasse a imaginar novas raízes, assim, novos objetivos. Eu entendo muito isso. É que o Palmeiras ele se tornou numa dimensão absurda no Brasil, ciclos de vitórias consecutivos. Aí o ano passado que não venceu, e é por isso também que o Palmeiras segue ganhando, né? Tem um técnico lá que vai mudar de repente o perfil. O Palmeiras que a gente vai ver esse ano pode ser um Palmeiras completamente diferente, em que as características do Rony não se encaixem, mas se encaixa perfeitamente aquilo que o Cuca quer pro Atlético em 2025. Então eu entendo muito dessa forma. Só para dizer o seguinte, além do aspecto todo que já foi citado aqui do Rony, um jogador que é físico, mas é saudável. Às vezes tem um jogador que é muito físico, exemplo, o Keno. Acho que se o Keno não tivesse os problemas de lesões ao longo da sua carreira, talvez nem tivesse saído do Atlético ou até do próprio Palmeiras. Mas o Rony, além de físico, ele se mantém apto, com saúde, durante a maior parte da temporada para servir o time. Eu acho que a questão dos jogadores do Palmeiras, você vê, tá rolando meio que uma sucursal aqui, mas a vinda do Scarpa foi ruim? Ótimo. Não foi. O Daverson foi uma situação de necessidade, o Atlético viu necessidade de trazer, foi um jogador importante na temporada passada e aí esse ano jogou muito pouco, então a gente não tem uma sequência para avaliar com mais cuidado, mas ele não vai ser titular no Atlético jamais, né? Principalmente com o que o Atlético tem na linha de frente. O Gabriel Menino chegou, pelo pouco que nós já assistimos até agora, alguém faz alguma ressalva? Não. Eu não faço. Jogou muito bem. Faço. Aí o Rony, acho aquilo que o Elton disse agora há pouco, eu falei do Júnior Santos, eu questiono valores, mas o jogador eu não questiono. Mas não questiono mesmo. Acho que, e o Rony, além de bola, ele é veloz, além de veloz, ele é físico, e o torcedor adora, o torcedor do Atlético adora esse tipo de jogador. E se o Caio Paulista vem, a princípio eu pensei, será? O Thiago Fernandes falou, meu querido, vem para a reserva do Arana. Então, para a reserva, acho um bom nome. E agora ainda tem um nome que nós vamos falar daqui a pouco, que está começando a pipocar, o Thiago já está fazendo uns contatos aqui para tentar levantar, que é de um volante, mas antes o Bruno Amorelli. Essa questão desses jogadores, né, que estão saindo do Palmeiras e vindo para cá, eu acho que passa também por uma tentativa do Palmeiras de
fazer uma renovação desse elenco, de oxigenar o elenco. E aí, todos esses jogadores, né, o Dudu, o Rony, que tiveram um desentendimento aí com a Leila e tal, todos eles são salários muito altos. Então, acho que o salário alto influencia para o Palmeiras querer se livrar desses jogadores para ter uma capacidade de investimento de trazer outras peças e fortalecer o elenco. Mas eu acho também que é importante o Atlético estar buscando esses jogadores. Eu acho que até demorou para ir buscar o Rony, porque, olha só, o Atlético teve jogo que ficou naquela dúvida se ia ter um atacante para jogar de lado. Porque o Alisson estava na seleção sub-20, o Coelho tinha saído machucado no jogo contra o Vila, o Júnior Santos suspenso. Então, e aí? O Atlético tem um elenco curto, mas é importante esse movimento do Atlético de buscar o Rony, porque está aumentando o elenco, mas não é só aumentar por aumentar, que foi o caso, por exemplo, de algumas contratações do ano passado, mas está aumentando com qualidade, está qualificando o elenco, está deixando o cobertor um pouquinho mais comprido e com qualidade. Agora tem um detalhe, depois que o Palmeiras que criou essa quizumba com o Dudu, com o próprio Rony e tal, curiosamente, depois da quizumba criada e dos jogadores encostados, o Palmeiras não rendeu. O Palmeiras teve uma queda, jogadores contratados não deram as respostas que esperavam, não estou dizendo todos, mas por exemplo, o Richard Rios é um baita de um jogador. Já há contestação. Então, mas o Abel fala que está tudo dentro do plano e tudo dentro do projeto o que Paulinho, ele tem pro que Campeonato contratou agora, Paulista. ninguém sabe como é que o Paulinho vai voltar. E eles contrataram um jogador machucado pelo maior valor em negociações da história do futebol brasileiro. Confia no Abel. Não. Mas eu acho que o Abel... Sabe o que eu acho que o Abel tem um Mas defeito? não teve uma queda? Teve. Que é na indicação O torcedor de tá vendo jogadores. isso, pô. Eu acho É que só ele olhar a tem tabela de classificação. falhado na indicação de atletas. Alguns não deram certo. E a gente viu isso. Aí é falha? O Merentiel, o Flaco Lopes. Cara, tem mais jogadores que não deram certo do que deram. Mas é culpa só do Abel? São os nomes que ele indica. Mas a direção é obrigada a trazer todo mundo que ele A indica? direção entende que o Abel é um cara capaz. Ah, então quando o jogador não der Peraí, certo, gente, você peraí, vai jogar pra cima do treinador. Peraí, vamos Diretor lá. de futebol Calma. não leva a culpa, não. Calma aí. O Abel é um baita treinador, é o melhor treinador que passou no Brasil no século XX. Estou de acordo. Nós somos 21, né? No século XXI. É o melhor treinador talvez seja o maior da história do futebol brasileiro. Ganha tudo. Só que, velho, ele também erra, tá? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas ele erra. Ele erra. Sim. Isso. E pra mim ele tem um problema na indicação de atletas. Ainda bem que ele erra, que é um sinal. Thiago. Eu ia ter certeza pensando, ele não tava no Palmeiras. que ele ia Madrid. ser um androide, né? Na Mas verdade, se ele não essa errasse. questão ela não é relativa. Tem atletas que dão certo em um clube e não vão dar certo em outro. Mas lá tem muito mais que não dá, hein? Eu vou dar um exemplo assim. Só acertar, um tinha que exemplo ser bobo. Um estudado. exemplo bobo, mas é que o Ronaldinho Gaúcho, no Flamengo, ele não deu certo. Ele não deu certo. Criou inúmeros eu não problemas. vejo assim, não. Aqui, Não deu. Aqui ele Não, deu eu não vejo muito assim. O certo. Flamengo não deu. Não, Aqui eu não ele Eu vejo. acho que ele não muito deu certo. certo fora de campo. Mas enfim, dentro de campo ele foi bem. Cara, mas não deu certo. Igual no Atlético? Para aquilo que o Flamengo que é esperava igual, dele, ô Ti, para aquilo que o Flamengo esperava dele, ele não deu certo. Ele não é uma contratação que o flamenguista vê, você conversar com o flamenguista, e aí, você tem saudade do Ronaldinho? Não, não tenho. É um grande jogador, um monstro, um cara que foi multicampeão, mas que aqui não deu certo. Então a questão de dar certo ou não, ela passa por várias estradas até dar certo. Então, quando a gente fala assim, pô, o Abel tem indicado muitos jogadores que não tem dado certo. Velho, o Maluf foi o maior diretor de futebol que eu vi trabalhando de perto. E isso é para muitos. Vários cronistas esportivos, comentaristas esportivos vão dar esse mesmo depoimento que eu tô dando. Foi o maior e errou em vários nomes. Vários nomes. Mas você tem que ver o conjunto da obra. E eu acho que o trabalho do Abel, ele é maravilhoso. O Maluf foi o maior executivo da história do futebol brasileiro. Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe para vocês aí dos donos da bola, falando sim da chegada de Rony. Praticamente falta detalhes, cara, falta assinar. Porque o Rony já está palavrado com o Galo, a proposta oficial foi encaminhada ontem para o Palmeiras, mas diretamente com o jogador, com o seu staff, tudo certo, tudo desenrolado. Então, o Rony deve ser apresentado entre hoje e amanhã, rapaziada. Então, entre quarta e quinta-feira, né? Temos a quarta-feira hoje. Entre hoje e amanhã, teremos aí Rony. E aí a discussão. Rony chega para ser titular
ou chega para ser reserva? Sinceramente, acredito eu que o Rony chega para disputar a titularidade com o Júnior Santos. Vai ficar entre um e outro ali, tá? Então, mas o Rony voltando ao seu melhor futebol, eu acho que ele vai ser titular. Acho que ele vai ser titular ao lado do Hulk. Porque ele tem muita qualidade, muita explosão. Então, acho que seria uma dupla muito boa aí. Hulk e Rony. Eu quero saber de você, o que você acha dessa possibilidade. Talvez venha Caio Paulista junto, quem sabe. E aí vamos ter 3 jogadores que jogaram junto, 4 na verdade, né? Já temos o menino, temos o Patrick, e agora mais o Rony e mais o Caio Paulista, talvez. Bom, grandes possibilidades aí. O Caio Paulista tem mais dúvidas, mas o Rony praticamente certo. Só falta o Palmeiras dar o aval e o Galo apresentar o Rony, mais um atacante para reforçar esse nosso time do Galo, que a gente achou que não seria reforçado quase, porque que o presidente falou no ano passado, se não fosse para a Libertadores, os investimentos seriam menores, e graças a Deus isso não está acontecendo. Então, temos boas contratações, atletas que estão fazendo diferença aí, como Natanael, Coelho, Júnior Santos e agora Rony no galão da massa. Quero saber a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. O que você acha dessa grande contratação do Rony para o nosso Atlético Mineiro? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do seu canal Jornal do Galo. E deixa o like, rapaziada, muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço!